ouvido, direções para que as nossas famílias sejam abençoadas, revestidas, fortalecidas no poder da Santa Palavra de Deus. São orientações indispensáveis a nós, a nossa família, porque entendemos dos dias que nós estamos vivendo, o alvo maior do mundo é a família, para destruir, para desfazer, para contrariar, para entristecer. E quando nós reconhecemos que nós somos alvos para este mundo, é hora de tomarmos posições de revestimento. Quando o apóstolo Paulo leva a igreja do Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, na questão que Deus revestisse aquelas famílias com todas as armaduras, é esse poder de Deus que é a palavra. É aquilo que nós ouvimos, direcionamos a nossa família, que acreditamos e colocamos a nossa família nessa posição da palavra que somos orientados pelo Senhor, para que a gente possa vencer, não é, suportar toda e qualquer direção adversa que contrarie a nossa família, que entristeça ou que venha trazer algum dano maior contra a nossa família. O casamento é pela mesma forma. O casamento vem a família. Deus escolhe, não é, o seu povo para poder tomar a direção, para poder abençoar, para que seja feliz desde o dia do seu namoro. Quando um casal se conhece, um jovem, uma jovem, começam a namorar, Deus já começa a ter à frente desse relacionamento, desse namoro, para que amanhã seja uma família forte, uma família vencedora, uma família feliz, uma família harmoniosa. Eu sempre costumo falar, muitas das vezes, que o namoro é aquela primeira pedra para uma família vencedora. Então é pelo namoro que se começa a construir a família. No conhecimento de um ao outro, lembrando que sempre o namoro, as pessoas passam a se conhecer e o casal passa a se conhecer, não é? E antes teria um projeto pessoal, quando começa a namorar, esse projeto já vai mudando, já vai começando a ser um projeto a dois, porque é aí onde vai começar a nascer no coração a família. Os dois começam a se sincronizar e a planejarem em conjunto, sabendo que agora é a dois. Nós vamos ouvir isso aqui, o que disse Adão, quando Deus trouxe a mulher para ele. Quando Deus criou Adão, ele achou por bem criar a mulher, porque não achou que seria bom para o homem ele estar sozinho. E aí nasce a família, nasce o casal, não é? E vem seus descendentes. É o que a gente precisa crer e acreditar, porque essa direção que Deus escolhe para nós como família, são direções para que a gente suporte todo o mal da terra. Mas é preciso nós termos esse compromisso de fé, de confiança plena na palavra de Deus. Não só é crer, porque o diabo creu que tremeu, a Bíblia diz. É crer e obedecer. Tomar a posição, estar na posição da bênção. Então nós vamos recebendo do Senhor, vamos deixando o nosso coração se encher com a palavra de Deus, para que no dia a dia o Espírito Santo que mora em nós, que já está em nós, vai nos dando a posição que deve ser tomada para os momentos que a gente enfrenta com a família. Hoje passamos algumas dificuldades pelo mundo que nós estamos vivendo. Mas quando Salomão diz, um texto lido diariamente aqui, que se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam, a gente precisa entender que Jesus Cristo tem que ser o centro da casa, o centro do casamento, o centro da família, para que a casa seja bem edificada, bem fortalecida, bem sustentada. Voltando a repetir, que essa família abençoada começa desde o namoro. Na hora que se conhece, por isso que as Escrituras também orientam, que o namoro do crente tem que ser com outro crente, não pode ser com julgo desigual.
Porque ou você vai convencer ele, ou ele vai lhe convencer. O que está lá fora pode lhe convencer e lhe jogar no mundo. Para o crente convencer o que está fora, também corre risco. Então, é importante que as Escrituras orientam que esse namoro deve estar dentro da família de Deus. Lembra que no Antigo Testamento falava sobre a linhagem, não é, daquele povo que iriam ter tudo ligado ao mesmo Deus que eles serviam. E a gente tem exemplo agora no Novo Testamento, nessa nova aliança, da mesma forma na questão do jugo desigual. Tem que ser aquele que está envolvido com a família de Deus, não é com os de lá de fora, porque você corre o risco de praticar as coisas do mundo. Mas corre o risco muito, que são muitos exemplos, que no dia a dia a gente pode ver acontecendo isso. Com tristeza, mas acontece. Então nós, como famílias, os pais que são responsáveis pelos seus filhos, prestaremos conta a Deus, né? Não é um pastor da igreja, é a Deus, pelo cuidado e o zelo dos filhos. Por isso que nós temos que ter esse compromisso, relembrando uma coisa importante, que muitas das vezes a gente é bem vagaroso, é questão de oração, de compromisso com a igreja, de estar nos programas da família. Tudo isso é importante. Você se aviva, você se desperta, você paga um preço maior, mas quer ver sua família feliz, quer ver seus filhos ligados a Deus. É importante a gente deixar quebrantar nosso coração e entender. Esse homem que está aqui é um simples mensageiro. Mas Deus sabe do coração de cada um que está aqui agora presente e dos que estão nos ouvindo. O que nós precisamos. Eu não sei que o coração de vocês estão precisando, mas Deus sabe. Se Ele fala, porque sabe que nós estamos precisando de ouvir. Não é isso? Então vocês vão abrir as suas Bíblias lá em Gênesis 1. Nós vamos ler 2 versos também conhecidos. O 27 e o 28. Tenham a máxima de atenção, colocada a sua atenção a Deus nessa palavra, que são palavras que vai mexer, vai ajudar, vai santificar. Gênesis 1, verso 27 e 28. Se queremos vencer, essa palavra tem que encontrar lugar no nosso coração. Sim ou não, irmão Zelane? É ou não? Então a senhora está certa. Está escrito assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Eu passei para o 29, porque foi Deus quem quis que eu passasse. Que eu falei até o 28, né? Mas tem uma coisa importante, logo no começo do 27, está aqui. Deus criou o homem e a mulher. O que é que nós vamos raciocinar? Que nós fomos escolhidos de Deus. Se Deus criou o homem e a mulher, é uma família que Deus quer. Então, a família é de Deus, trazemos essa segurança. Que nossa família é de Deus. Importante a gente fazer algumas reflexões. Criou Deus, pois o homem, a imagem e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Está vendo? Estamos tranquilos? Tranquilo, porque sabemos que fomos famílias criadas de Deus. Outra coisa importante para a gente fazer algumas ressalvas. Deus criou o homem e a mulher, não é assim? Ele se os criou, né? Agora ele diz no verso 28, e Deus o abençoou. Olha que coisa linda. Olha que palavra que alegra, porque nós confiamos na palavra de Deus. E Deus nos abençoou. Então nós somos famílias abençoadas.
Nós somos famílias escolhidas. Então temos que caminhar conforme aquele que nos criou. Porque Ele já nos criou para nos abençoar, então Ele quer nos direcionar. Lembramos lá no capítulo 3, onde a Bíblia registra o primeiro pecado que entrou no mundo, através do homem, que Ele criou. Mas uma coisa importante que a gente deve estar refletindo sempre, mas Deus não desistiu da gente. Deus continua até hoje, nos guardando, nos protegendo, nos revestindo, mesmo enfrentando pelejas pelo mundo que nós estamos envolvidos a partir daquele momento que o pecado entrou no mundo. Uma outra coisa, que como esse Deus é fiel e vale a pena a gente estar ligado. Olha o que ele diz aqui, já na parte B. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há do fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Olha o cuidado de Deus. Você está vendo que a gente não tem que se apavorar com as coisas? Nós temos que só cumprir aquilo que Ele nos ensina, porque Ele é perfeito e é todo-poderoso, e tem o poder de nos dar aquilo que necessitamos. A promessa de Deus é de nos manter. E tudo isso que desde o início que Ele criou esse casal, que Ele criou o homem e a mulher e depois foi dando continuidade e as famílias foram sendo geradas, essa promessa é a mesma até hoje, de manter as suas famílias que Ele criou. Tem uma passagem que Deus diz, registrado nas Escrituras, que jamais um crente mendigará um pão. Reforça isso desde o início, que Deus diz que dará a árvore, a semente, para se plantar a árvore, para você comer daquilo do bom e do melhor. Então nós não temos que procurar nada no mundo, porque Deus tem tudo para nos dar, que será para o nosso bem. Veja, irmãos queridos e amados, como essa nossa confiança precisa estar acima de qualquer situação que o mundo possa tentar trazer a nós. Deus garante a bênção sobre aquele que Ele criou. E nós temos a plena consciência que nós somos criados por Deus. Que Deus nos juntou, trazendo a nós aquela que seria a adjuntora, a auxiliadora, a ajudadora, para formar essa família, para viver essa família. Vejamos, irmãos, no capítulo 2, verso 7, está escrito assim: essa minha Bíblia está meia velhinha e para soltar a página está dando sofrimento. Verso 7, olha. Vou fazer uma coisa aqui que eu não queria fazer, viu? Tive que passar o dedo na língua. Não queria soltar a folha. O verso 7. Então tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Que coisa boa a gente está relembrando, não é? O que Deus traz. Vamos lá para o verso 18. Do capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, seja aquela parceira leal, sincera, fiel com o seu parceiro. O homem que Deus criou para ela e ela que Deus criou para o homem, para essa família. A fidelidade, a lealdade, na ajuda e no auxílio de um para com o outro, e para depois vir os seus descendentes, o cuidado, não é? E vamos lá agora para o 21.
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e las trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Está aqui a descrição perfeita da família que Deus criou. Então nós temos que zelar pela família, vendo esse cuidado e esse zelo de Deus para com a família, para aquele que Ele criou com amor, por querer viver com essa família. Lembrando que Deus não criou o homem nem a mulher para a morte, mas para a vida, e para a vida com Ele. Por isso que nós, nos dias que vivemos, onde a iniquidade tem se multiplicado, temos que zelar por essa família sagrada. Temos que cuidar dessa família sagrada. Tanto o homem como a mulher tem que ter esse zelo, porque essa família foi criada por Deus e Ele o abençoou. E nós temos que zelar por ela. Honrar a Deus com a nossa família. Vamos relembrar de novo, vocês não fiquem meio tristes comigo. Por isso que nós temos que acompanhar as programações da família. Eu quero despertar e exortar vocês. Porque é uma família sagrada e nós devemos santificar a nossa família na obediência da palavra, dos ensinos. Preservar a família como Deus criou, santa, abençoada. Essa agora está na nossa responsabilidade. E para isso é preciso ouvir a palavra de Deus. Para isso é preciso ouvir como Deus determina. Ele pode, Ele é o dono. Acabamos de ouvir que Ele criou o homem, mas não achou bom o homem sozinho. Criou a mulher e o homem ficou feliz e disse que era ossos dos seus ossos, carne da sua carne. É hora da gente entender. Nós não podemos abandonar a Deus. Nós temos que nos manter ligados, porque é Ele quem tem o caminho da família feliz. É Ele quem tem o caminho de uma família harmoniosa. Filhos abençoados, casa abençoada, lar abençoado. Para que a gente destrua toda e qualquer ação do pecado contra a família. Agora a gente entende esses momentos que estamos vivendo. Acredito, eu disse a gente que eu quero colocar vocês envolvidos nessa história. Que há uma necessidade de um esforço de fé. Estamos inseridos em um mundo que só vive no pecado e tenta nos seduzir ao pecado. Então deve existir um esforço em cada um de nós, de uma busca. Por isso que o papel da igreja é esse. Muitas das vezes, eu já ouvi uma coisa aqui nessa igreja, mas tem muitos anos, foi muitos anos, sempre gostei de incentivar as pessoas a vir à igreja. E uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, o senhor está achando que eu sou rato de igreja? O senhor está toda hora mandando eu vir para a igreja? Eu digo, não estou mandando, eu estou convidando. Creia que é bom estar para a gente ouvir. Quando Deus disse a Salomão, outra palavra que eu repito sempre, que o seu nome estaria perpetuamente ali no templo, os seus olhos estariam fixos naquele lugar, e o seu coração estaria ali todo dia, é porque Ele quer nos abençoar mais e mais. Se quando Ele criou, quando nós ouvimos aqui, que Ele criou o homem e a mulher e abençoou, Ele quer mais ainda abençoar. É a gente reconhecer. É a gente superar a carne que luta contra o nosso espírito, tenta contra o nosso espírito. Essa carne. Porque a carne foi contaminada pelo pecado. É o que a gente vai, irmãos, buscando forças. A ordem não é do pastor, a ordem é de Deus. O pastor apenas repassa a ordem. Porque o pastor também tem que cumprir.
que a ordem também é para ele. Então a gente tem que ter essa consciência que nós somos carentes de Deus. Se a gente não se ligar a Deus, o mundo destrói nossa vida. Já falei hoje aqui, lá em João 10:10, que o ladrão veio para matar e roubar, destruir nossas vidas, nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossa harmonia, nossa paz, nosso amor entre família. Mas veja que a parte B vai nos alegrar a gente tomar a posição da parte B. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quer dizer, vida próspera. A prosperidade vem de Deus pela nossa obediência e temor a Deus. Por isso que é importante você querer, ter prazer de ouvir a voz de Deus. Você precisa ter prazer, alegria. Você precisa ter sede, como disse o salmista, como a corça, né? Tem sede por água. Então nós vamos ter essa sede. Eu vejo nos programas de animais, gosto, amo assistir aqueles programas de animais. E vejo as bichinhas quando chega ali na beira do poço para beber, só fico triste quando aparece um jacaré, que pega as bichinhas, ou então alguns leõezinhos que aparecem ali. Mas faz parte, né, do ecossistema, do controle da natalidade, né? Que vocês quando olham para aqueles gnu, é milhares e milhares, né? Como reproduz aqueles uns que parecem com boi, mas são menores, e ele é meio esquisitozinho, né? Aqui na frente é grandão e lá atrás é pequenininho, é fininho, não é? Mas reproduz é muito. Mas ali é para controle, não é? Da existência. Porque você já pensou se deixa aqueles gnus se desenvolverem, o mundo todo está cheio daquele bichinho. Como também tem outros bichos que dão muito, tudo um para ser o controle, né? Do ecossistema, da questão da cadeia de alimentação, não é? Então é isso, irmãos queridos, que nós precisamos ter esse desejo. A gente precisa clamar a Deus: Senhor, me dê sede, me dê fome, me dê prazer, me dê alegria de estudar a Tua palavra, me dê prazer de eu ouvir a Tua voz, me dê prazer de eu orar, me dê força física, espiritual. Vocês sabiam que a minha oração constante é essa? Porque eu conheço essa carne que eu tenho, eu conheço. Se eu vacilar, ela me bota para o chão. Se eu vacilar, ela me leva a eu desacreditar em Deus. Por isso que as programações, os momentos, principalmente família, porque o diabo ele não tira o olho da família. Ele odeia a família. Ele odeia o casamento. Ele odeia os filhos. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem que trabalhar para destruir a ação do diabo, e é com Deus, é Ele. A família, irmãos, é a célula máter da sociedade. Então nós temos que preservar a família. A gente tem que zelar pela família. Família e casamento, como ouvimos pelo texto escrito, é uma instituição divina, é uma criação de Deus. Por isso que a gente tem um cuidado maior. Você sabe as lutas que vocês passam como eu diariamente? Questão de família, de casamento. Porque o mundo que nós estamos envolvidos já está no maligno, a gente sabe que a Escritura diz. E como nós estamos aqui, passamos por situações de risco, de casamento desfeito, de filhos desviados, de famílias totalmente destroçadas, porque o mundo que nós estamos tenta levar a isso. Por isso que nós temos que ter uma consciência profunda de querer Deus, de querer as programações da sua igreja, para que você possa ser avivado, para que você desperte, para que você se anime. O que nós vamos estar se preocupando com esse mundo, se esse mundo vai ser destruído? Marcos 13:1 e Mateus 24:1 e 2. Jesus disse que não vai ficar nada aqui, vai ser tudo desfeito. Como nós queremos investir aqui ainda? Mas poderia surgir uma pergunta: e pastor,
E a gente vai ficar sem ter lazer? E a gente vai ficar sem passear? Claro que não, Deus não veio para tirar isso. Deus veio para lhe orientar e lhe ensinar como você viver e aonde você viver, o seu lazer, o seu passeio. Quero lembrar do acampamento recente que tivemos. Pode entrevistar qualquer um daqueles que fizeram parte. Se Deus não esteve presente, se Deus não alegrou, se Ele não se divertiu, se Ele não teve prazer, se Ele não se sentiu bem, as famílias todas. Porque Deus se faz presente quando Ele prepara o lazer para a sua família, para o seu povo. Ele preserva, Ele guarda, Ele orienta. Momentos maravilhosos, saudáveis, tivemos. Tem aí acampamentos, como está próximo mais um, das mulheres. Temos que agradecer a Deus. Temos que ficar felizes, porque a Igreja de Cristo tem procurado animar e despertar e preparar as mulheres, porque é um evento especial só de mulheres. E qual é a função da mulher? Que as Escrituras disse agora para a gente. Auxiliadora, ajudadora, adjuntora. Sabemos que o marido precisa da mulher, porque estou falando agora de mulher, então a mulher precisa estar nesses eventos. A gente precisa entender que é necessário edificar a nossa vida espiritual, crescer a nossa vida espiritual. Lembrando do que eu terminei de falar, há muitas labutas, há muitas dificuldades, o mundo é terrível, tenta destruir a família. Então, se a mulher se foca naquilo que ela tem como responsabilidade que Deus lhe deu para ser ajudadora do seu marido, ela tem que aprender como Deus, como ela deve ser uma mulher, uma esposa, para cuidar e zelar, não só do marido, como dos filhos. Preservar os seus filhos. Vamos lá para o Salmo 127, verso 3. A Bíblia diz o quê? Que os filhos são herança do Senhor. Você já parou para saber da sua responsabilidade? Que você vai devolver seus filhos para o Senhor, que Ele é que é o dono. É o que a gente deve refletir. O quanto a gente precisa aprender a ouvir, para que a gente cuide, para que a gente se anime, para que a gente desperte, para que a gente busque Deus, para poder salvar nossos filhos, porque nós temos que devolver ao Senhor, porque é dele. Deus diz que é um fruto de bênção da mulher para o seu ventre, mas que é herança dele, os filhos. Tudo isso, irmãos queridos, nós que cremos em Deus, que cremos na sua palavra, temos que refletir e temos que tomar atitude. Precisamos aprender, nós somos aprendizes sempre. Precisamos aprender com Deus para poder cuidar bem da família, no papel que nos foi dado. O apóstolo Paulo não tem uma epístola que Paulo não fale sobre os deveres domésticos. As epístolas de Paulo, menos Filemon e Tito, que foram 2 cartas pastorais, mas as outras cartas ele fala dos deveres domésticos. Para quê? Para que a gente tenha uma família saudável, para que a gente tenha uns filhos felizes, porque nós vamos devolver ao dono. A gente administra, a gente cuida. A gente administra a família, administra os filhos, administra o casamento, porque tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. E a gente tem que ter consciência disso. Deus não é brincadeira, Deus existe. E Deus é justo e santo. Por isso que você vai lembrar lá de Mateus 5,48. Sede perfeito como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. É o que a gente precisa refletir sobre isso. Buscar essa vida de perfeição com o Senhor. Precisamos, irmãos. Então, irmãos, a partir do dia que a família foi constituída, ela passou a ser o centro mais importante da sociedade, em todos os sentidos, de uma forma universal. Então veja, nós hoje como servos do Senhor, como família de Deus, o quanto nós precisamos representar bem Deus com a nossa família, a sociedade. Ser o exemplo para essas famílias que ainda estão distantes. Um dia nós tivemos também fora a minha família. E teve uma pessoa, ainda digo, ela esteve aqui pregando um dia desse recentemente, que foi Marlene, a irmã Marlene. Foi minha professora do
dos novos convertidos, mas foi ela que evangelizou Valneide, onde Valneide trabalhava no posto com ela. Está vendo? Uma família evangelizou a nós que estávamos perdidos fora de Cristo. Está vendo como a gente vai lembrando, agradecido? Ela evangelizou Valneide. E ainda tinha vez que Valneide não queria ir, ela ia buscar em casa. Ela ia buscar Valneide em casa. Aí de Valneide veio eu, de Valneide eu veio os filhos, e hoje estamos todos envolvidos com a palavra. Agora é hora da gente também fazer com as outras. É o momento de retribuir o que nós recebemos, o amor de Deus, a graça, como cantou nosso irmão Danilo, mensagem linda. A graça de Deus que foi derramada sobre nós através da irmã Marlene, da família dela. É o que a gente vai, irmãos, refletindo para a gente entendendo que agora é a nossa vez, que estamos aqui, para que a gente possa estar revestido, mas tem que buscar, tem que se envolver, tem que aprender, para que a gente se mantenha de pé. Lembra o que a Bíblia diz? Foi o Rafael falou que eu não esqueci mais. Foi até na nossa capacitação doutrinária, 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele que estiver de pé, cuide-se para não cair. Aquele que pensa que está de pé, não, se estiver de pé, cuide-se para não cair, não é? Então, como é que a gente pode entender isso? É buscando, é se envolvendo, porque nós temos tendência de relaxamento, todo ser humano tem, é tendencioso a relaxar. Então, nós temos que despertar a nossa fé para cuidar bem da nossa família. Então, meus queridos, nós observamos que nos últimos tempos, a família tem sido o alvo principal daqueles que querem tirar o seu valor, querem tirar a sua qualidade de uma instituição que foi criada verdadeiramente pelo Deus vivo. O mundo quer fazer isso, tirar o valor da família. E nós temos que estar atentos a isso. O momento que vivemos é esse. A prostituição aí fora está de um tamanho horrível. Antigamente, alguns casos assim, você via em lugares ermos. Agora não, está debaixo do nariz da gente. Todo canto. Aí você observa quanto temos que ter uma vigilância pela família, começando do marido, da mulher, para que chegue nos filhos, que os filhos sejam protegidos, sejam guardados do que o mundo hoje vive. A promiscuidade tem crescido terrivelmente na terra. Hoje os nossos filhos estão correndo grandes riscos, porque pelo governo que hoje está aí no Brasil, estão ensinando coisas contrárias à vontade de Deus. São cartilhas imorais, indecentes, pornográficas, para que leve nossos filhos a perderem a sua vida, a não serem salvos. E nós temos a palavra, nós temos que zelar, nós temos que cuidar. Deus cuida, agora a gente precisa mostrar que queremos que Deus cuide. É compromisso, irmãos, para ser feliz amanhã. Existe uma eternidade e nós queremos a família toda salva. Então nós temos que compreender, meus queridos amados irmãos, a gente vai lembrar, irmãos, como a família perfeita de Deus se tornou imperfeita. O que você vai analisar sobre isso? A família foi criada de uma forma perfeita. E o que aconteceu para a família se tornar imperfeita? Está difícil essa resposta? O que foi que aconteceu para a família se tornar imperfeita? Pecado, a desobediência de Adão e Eva. A família foi criada perfeita. E o que aconteceu? Se tornou imperfeita. Porque o homem desobedeceu, o homem pecou. Está vendo, meus queridos irmãos amados? Então, a desobediência a Deus, de Adão e Eva, criou o quê? Divergência. Colocou dúvida naquilo que tinha ouvido de Deus. A Bíblia não diz que todas as tardes Deus estava lá no Jardim do Éden? Você sabe o que é que eu me lembro quando eu falo essa passagem? Eu me lembro de hoje. Deus tem me trazido à igreja para ouvir a sua voz. Deus tem trazido vocês à igreja para ouvir a voz dele. E você vai lembrar de Adão e Eva, que ouviu todas as tardes. E errou, e pecou. Então vocês vão olhar o quanto a gente precisa ter cuidado e zelo
como a gente tem que estar atencioso, como a gente tem que estar vigilante. Lembra de Mateus 26:41? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que entender isso, gente. Essa carnezinha aqui pode derrubar a gente. Pode prejudicar uma família, um lar, um filho, um casamento. É o que a gente tem que entender. Então, famílias e casamento, uma criação de Deus. Temos que preservar na obediência. Adão e Eva é o exemplo do mal. E a gente tem que entender isso. A gente hoje tem o mesmo Deus que aconselhou Adão e Eva nos aconselhando. Só que nós temos que ter uma atenção para não cometer o mesmo procedimento de Adão e Eva, desobedeceu. Temos que refletir muito sobre isso. Então, irmãos, Deus é o autor da família e demonstra o seu amor. Esse ponto, sua iniciativa de formar a família. O verso 27. A iniciativa de Deus de formar a família, porque Deus é o autor da família. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você já pensou que valor Deus nos deu? Criou o homem e a mulher à sua imagem. Quem é Deus? Um Deus santo, um Deus puro, um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de benignidade. E Ele nos criou à sua imagem e semelhança. O homem e a mulher. Olha que coisa linda Deus fez para nós, nos escolheu. E agora nós precisamos agradecer. E agradecer honrando na nossa obediência, fazendo a vontade dEle, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, que sempre compartilhamos. Aí vamos para outra palavra. Lá Tiago 1:22, não apenas estarmos ouvindo, mas trazer para a gente, trazer para a nossa família, para a nossa casa, para que na prática a família seja abençoada, seja suprida, seja mantida, honramos a Deus. É o que a gente tem que parar para refletir. Família é sagrada. Nós não podemos levar a nossa família a entristecer o coração de Deus. A responsabilidade nossa, dos pais para com os filhos, e dos filhos também na obediência aos pais, que tem como primeiro mandamento de promessa, aquele filho que honra pai e mãe, no capítulo 6 de Efésios, ele tem vida longa. Como o primeiro mandamento de promessa do Senhor, o filho que honra pai e mãe. Então, todos estão comprometidos com Deus, porque é família de Deus. Lembramos no início, criou Deus, o homem e a mulher os criou. Que coisa linda a gente ouvir isso do Deus Todo-Poderoso e nos traz essa honra de sermos a sua imagem e semelhança. É preciso a gente refletir para endireitar a nossa direção com Ele, porque vale a pena. Deus não merece que a gente entristeça Ele. Deus não merece, Ele mostra a sua bondade, Ele mostra a sua graça sobre nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quer dizer, Deus quer que todos sejam salvos. Por isso que Ele nos procura, por isso que Ele nos chama, por isso que Ele nos fala, por isso que Ele edifica a sua igreja, para que todos sejam abençoados, as famílias sejam fortalecidas, sejam revestidas, jovens sejam abençoados. Ver esses jovens aqui, para mim é uma alegria, agora para Deus, muito mais. Jovens que quando você olha para o mundo, se você chegar na sua casa, ligar a televisão, você vai ter noticiário de tristeza com jovens. Porque estão desorientados, porque estão distantes, porque estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Aí foi alguém que me falou hoje aqui, Romanos 8, foi Adroaldo orando, que o salário do pecado é a morte. Por isso que estamos vendo esses jovens morrendo. Por isso que estamos vendo famílias sendo destruídas. Porque o salário do pecado é a morte. Nós louvamos a Deus que nós entramos e que outros entrem também na segunda parte desse verso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida.
é da gente se alegrar, é da gente se motivar, é da gente edificar nossa casa, nosso casamento, nossa família. É luta, mas vale a pena você pagar um preço. Vale a pena você se doar pela sua família, sabendo que a família foi construída por Deus. Deus foi quem construiu, quem constituiu, quem instituiu, foi Deus. E nós temos que preservar. Então, irmãos queridos e amados, Deus criou a família com amor, para vivermos em comunhão com Ele e com os homens. Foi o objetivo de Deus, criar a família, para viver essa comunhão. Mas veja, por que nós falamos em princípio, vocês lembram? Que o mundo está de olho na nossa família? Porque eles odeiam a família. Então veja o quanto a gente precisa sincronizar isso, pela palavra, orando pela família, buscando a obediência do que Deus orienta. Não, eu vou tomar a posição que Deus me ensinou, vou fazer aquilo que Ele me disse, porque Deus é Deus, e Ele é o dono de minha família. É o que a gente precisa entender isso. É o que a gente precisa pôr na prática. A gente não pode satisfazer a vontade dos nossos filhos, irmãos. Eles são imaturos. Por mais que você contrarie eles, mas trabalhe para libertar eles, para mudar, para levar eles a crerem na palavra de Deus, porque é dessa forma que Deus quer, não é um pastor que quer. O pastor também tem que cuidar de sua família. Então a gente tem que entender que é Deus que é o dono de tudo e de todos. Vamos lembrar do que disse Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra, dos mares, do universo e de tudo que há dentro dele. Nós fomos criados, estamos dentro dele. E nós vamos aprendendo com esse Deus, né? Então criou Deus o casamento, criou lá para vivermos unidos, em comunhão um com os outros. Temos que trabalhar muito. Você já parou para refletir? Eu tenho 45 anos de casado. Quantas fases desse casamento eu já passei? Quantas coisas diferentes eu já enfrentei? Hein, Danilo? Você já vai em 4 anos, hein? Rapaz, foi rápido, viu? Eu me lembro que eu lhe casei um dia desse. Já? Você veja como Jesus está voltando rápido. O tempo está passando. Ainda me lembro hoje. Já vai 5 anos, é mole? Né? Daqui a pouco o Abraão também vai ter 10 anos de casado. Ele vai estar aqui com os meninos, tu sentado na frente, fazendo barulho. Menino, cala a boca! Não é? É o tempo, meus irmãos. Então é hora da gente despertar para esse zelo, porque Deus nos ama. Deus quer que sejamos abençoados, a família inteira. Deus deseja isso. E Deus criou para a gente viver unidos nessa comunhão, no casamento, né? Para agradar a Deus, irmãos. Em tudo a gente precisa levar essa comunhão, essa união, essa sincronia, porque a nossa sincronia, eu sempre falo que o casamento não é a 2, é a 3. É nós e Jesus no centro desse casamento, voltando ao Salomão no 127:1. É nós, o Senhor tem que edificar esse casamento, tem que edificar essa casa, tem que estar ali presente. Então é o homem, a mulher e Jesus. Porque assim nós vamos poder ter a vitória dentro das lutas pelo mundo que nós estamos envolvidos. Melhor, inseridos, caminhando, não é? Então, meus queridos irmãos, precisamos, irmãos amados, demonstrar nessa nossa família, no nosso casamento, que somos verdadeiramente família de Deus. E a gente precisa ouvir de Deus. A gente precisa, para a gente deixar essa família muito feliz. A gente quer ver nossos filhos bem. A gente quer ver nosso casamento bem. A gente quer nos ver bem. Mas é essa palavra que pode nos trazer esse bem, porque essa palavra é o bem verdadeiro para a nossa vida. A gente tem que se abster de tudo aquilo que o mundo oferece, porque Deus tem melhor. Deus tem melhor. O mundo vem com as coisas, como se diz, maquiada, como se fosse boa, bonita, não é? Você vê essas mulheres que se chamam celebridades e que se envolvem com esses eventos aí grandes e tudo, elas passam um bocado de maquiagem para ficarem bonitas, além do limite. Mas quando elas chegam em casa, que
toma banho, que passa água no rosto, cai tudo aqui. E vocês não queiram ver ela de manhã cedo quando elas acordam. Que vai cair por terra, vai sair correndo. Não é? Então, para você ver que a gente precisa ter essa consciência. A nossa vida ela tem que ser real diante de Deus. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos alegrar. A segunda situação, Deus, o autor da família, e demonstra o seu amor pela família, formou a primeira família. Deus formou a primeira família. Ouçam. Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, da costela que o Senhor Deus lhe tomara. Formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão a sua carne. União, comunhão, amor, ligação, concordância, sincronia. Eu vou fazer vocês rirem um pouco, que foi da época da irmã Rosilane, da época da irmã Maria José Portilho, da época do irmão Adroaldo. O irmão Pedro ainda é mais novo, não é? A irmã Elianai também já entra nesse time, entendeu? Então, quando você ia sintonizar uma emissora de rádio, que antigamente era rádio, quem tinha televisão era só rico, né? Quando você não sintonizava bem, como era que ficava o rádio? Chega, dava impaciência, né? Então se eu resisto, tem algum problema. A gente vai ter. Então vocês tudo vão ter que fazer um exame nos cartórios para revisar os seus registros. Mas a coisa mais difícil do mundo é você ouvir um rádio. Eu mesmo não me lembro a época que eu ouvi um rádio. Às vezes... mandava uma mensagem, né? Era comunicação, né? Mas nós queremos se situar na sintonia, que a gente deve estar no casamento sintonizado, marido, mulher, filhos e o Senhor. Para não ter aquele chiado, né, que é enjoado, que você não aguenta no ouvido, que perturba, né? Então essa sintonia ela tem que ser real. E é Cristo o único que pode fazer essa sintonia. É Jesus. Mas nós precisamos permitir que Ele seja esse sintonizador do casamento, do relacionamento matrimonial, do relacionamento de pais, filhos. A gente precisa permitir. Então, irmãos queridos, ter comunhão perfeita, não é difícil você entender para ter essa comunhão perfeita. É só dar ouvido à palavra de Deus. Se nós dermos ouvido, queremos falar no sentido de uma fé, de uma confiança prática. Então tudo vai ser sintonizado. Entendemos desse lado fraco do homem, que é a carne, mas nós temos que nos esforçar, pagar o preço, lutar, buscar, se envolver para que a gente supere. Vamos lembrar de novo de Mateus 26, 41? Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Mas para isso é buscar, é se envolver. É estudar a Bíblia, é orar, é vir à igreja, compartilhar do culto, para você se animar, para você se alegrar e esquecer tudo lá fora. Desses acampamentos que nós vamos. Quando chega no último dia o povo, meu Deus, já vamos para casa, vamos ficar mais, que você não lembra lá de fora. É verdade ou não é, irmãos? Não lembra, você está ali brincando, só lazer, ouvindo a palavra, nem lembra que existe lá fora. Quando diz, olha, amanhã nós já estamos indo. Pronto, o pessoal começa, oh meu Deus, que bom a gente pudesse ficar mais tempo.
Mas você sabe que nós vamos ter esse tempo eterno? Deus já preparou o novo céu e a nova terra, só de harmonia, só de alegria, de felicidade, de permanência com as famílias ali. A nossa esperança é viva e a gente vai continuar lutando, se esforçando para que nossa família também vá junto com todos para esse novo céu, para essa nova terra, para essa alegria permanente que Deus tem preparado para a gente. E para terminarmos, irmãos queridos, os objetivos os quais estabelecidos as famílias, porque Deus é o autor dessa família, então Ele tem os objetivos estabelecidos para as famílias. Deus estabeleceu. Vamos lembrar uma coisa para você ver o que é ser humano. Aqueles nossos irmãos hebreus, eles viram Deus abrir o Mar Vermelho. Coisa inacreditável para aqueles que não puderam ver com os olhos. Para aqueles que não crerem na palavra de Deus, para eles não existe isso, não é verdade. Mas aqueles homens viram o mar se abrir, viram as águas serem separadas, aquela imensidão de água, incalculável, o volume de água ali, e eles passarem numa terra seca. E depois que eles chegam lá, eles viram Deus destruir todo o mal que via contra ele, os inimigos. E quando eles chegam do lado de lá, ainda cometem pecado, ainda desobedecem a Deus, para vocês verem o que é o ser humano, como a gente tem que ser vigilante. Eles viram o milagre, eles viram o fenômeno sobrenatural acontecer, o poder de Deus, e ainda cometeram pecado. Então, quanto a gente tem que vigiar por causa dessa carne que está na gente? Quanto nós temos que ter cuidado? Apesar que nós também já temos visto muitos milagres Deus fazer nesses dias que vivemos. Mas nós temos que cuidar e zelar por esse nome família, porque é uma instituição divina e a nossa família que Deus nos deu. A família da igreja, precisamos respeitar, precisamos honrar, cuidar bem um do outro, é preciso, amados irmãos. Então, irmão, vamos ver esses objetivos estabelecidos por Deus para as famílias. O homem não estaria só. Gênesis 2,18 disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma ajudadora que ele seja idônea. Então Deus criou dois, um casal, para ser família, para se amarem, para viverem em comunhão, para viverem felizes. Olha quanto importante a gente está ouvindo, despertando, porque creio que já ouvimos outros dias, mas nos alegrando hoje, para poder a gente amar mais o nosso cônjuge, para que a gente possa se unir mais com os nossos cônjuges. Como é importante isso. E lhe digo até uma coisa, viu? Por experiência de vida de casamento. Não importa que num momento o seu cônjuge não esteja bem sintonizado, mas que você mantenha a sua sintonia com Deus, porque aí vai ajudar o outro a se sintonizar através de você. Você está sintonizado, ele não vai aguentar estar lá no shh, ele vai querer vir, se tranquilizar, se harmonizar, ficar feliz, porque você permaneceu, você permanece, você mantém. Olha como é importante. Acontece, o lado humano que ainda temos. Então a gente sabe que possa ser um momento ou outro que um ou outro cônjuge possa sair da sintonia, mas você mantém, porque você vai atrair ele de volta, a ficar ligado à comunhão. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Então, meus queridos, o casamento perfeito, Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Filhos, sincronia, amizade, sinceridade, fidelidade entre a família. É o que Deus quer da gente.
viver em comunhão. Eclesiastes 9, verso 9. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vida. Vá, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Está vendo como é sério a coisa da família? Como a gente tem que zelar por a família. Veja os textos que Deus traz para a gente. Como Deus ama a família, como Ele mostra que a família tem que ser unida, tem que ter essa comunhão real, tem que ser essa sinceridade real entre ambos. Eu quero família com filhos, não só é marido e mulher, filhos também. Que os filhos devem ter essa atenção, aproveitando muitos jovens aqui hoje, que também tem que ter esse carinho, esse amor pelos pais, tem que dar crédito ao que o pai fala, o que a mãe fala, tem que dar crédito, porque é uma família de Deus, é uma família constituída por Deus. Irmãos, Jesus concorda com a instituição do casamento e das famílias. Você vai lembrar do que falamos quarta-feira. João 2,2. A questão das bodas de Canaã. O casamento, né? Jesus aprovou o casamento, aprovou as famílias, Ele esteve ali presente. Solidarizando, é assim? A briga está feia. Solidarizando. Não. Quem é o professor de português ideal? Quero aprender. Solidar. Um por um. Solidarizando. 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 Então aprendemos. Então a gente precisa estar assim na família, um com o outro, solidarizando. Obrigado, professora. Precisamos, irmãos, para essa família ser o que a gente quer. Nós não queremos uma família feliz? Não queremos? Essas palavras tornam a nossa família feliz. Agora, se nós obedecermos, se nós acreditarmos, se eu dizer só creio e não pôr na prática, eu estou enganando a mim mesmo. E estou prejudicando a minha família. É isso que é Deus que quer da gente, fidelidade. E aí, meus queridos, amados irmãos, a família vem de Deus, o casamento vem de Deus, Jesus Cristo veio de Deus, você e sua família, seu casamento veio de Deus. Amém? Amém. Assuma isso. Creia nisso. Então devemos e precisamos sempre preservar a nossa família, honrando a Deus, na obediência, não é? Levando a nossa família a estar sempre em comunhão. Vamos orar então? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agradecemos por esses momentos do cuidado de Deus para a nossa família, não é? É cuidado mesmo, viu, irmãos? É Deus zelando por você e por sua casa. Agora você vai fazer a sua parte. Ele fez a dele. Trouxe o conselho, a direção, e agora você faz a sua. Nós vamos convidar a irmã Beatriz Diniz, que tem duas Beatriz hoje aqui. A Beatriz Diniz vai estar orando, em nome de Jesus. Que esta palavra esteja viva, Senhor, em nosso casamento, em nossa família, em nosso lar. Em nome de nosso Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo é o nosso capacitador, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? E aqui tem Beatriz Souza e Beatriz Diniz. Louvado seja o nome de Jesus, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre o vosso lar, sobre essa igreja viva, gloriosa, santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida,
sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Estamos dispensados.